Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o Bruno Gama, CEO da Credit Home, que é do grupo Loft, e o Bruno vai contar para a gente sobre o FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é um aliado na compra da casa própria. Não é isso, Bruno? Oi, Cristiane, boa tarde para todo mundo. Muito prazer estar aqui com vocês. É exatamente isso. A gente vai falar de um tema super importante para todo mundo, obviamente, que tem interesse em fazer uma aquisição imobiliária, né, a compra da casa própria, entendendo um pouco mais quais são as condições de uso aí do Fundo de Garantia do FGTS, que hoje é uma condição inerente aí para praticamente todo trabalhador formal do Brasil tem recolhimento de fundo de garantia, então tem direito a usar isso também no processo de aquisição da casa própria. Então é esse mesmo o nosso papo hoje. Pois é, Bruno, vamos lá. Vocês fizeram uma pesquisa que acabou de sair do forno, né, está recente, falando do uso, né, do produto, vamos dizer assim, do recurso, né, que é administrado pelo Conselho Curador, né, do FGTS, e a Caixa Econômica se não me engano, me corrija se eu estiver errada, é um dos bancos que mais, vamos dizer assim, toma conta desse recurso, administra, seria isso? Exato, é exatamente isso, tá, Cris? Exatamente isso. E aí, como é que foi? O que apontou na pesquisa? Porque eu tenho aqui guardado comigo uma coisa assim, muita gente ainda não sabe que o fundo é um aliado na compra da casa própria. E isso não é só na classe econômica, não. Até nas pessoas que compram imóveis de médio padrão, até R$1,5 milhão de reais, não é isso? Que você vai explicar pra gente. Mas eu tô certa ou tô errada em achar certinho. Que muita gente não sabe ainda. Você está certíssima. Esse é um pouco do que trouxe essa pesquisa que a gente fez recentemente, em que a gente apresentou um estudo de que uma parcela muito pequena das aquisições imobiliárias que a gente viu acontecendo pela Credit Home, que isso representa aí uma parcela também representativa das aquisições no Brasil, são realizadas com a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS. Então, no nosso indicador, apenas 14% das negociações que aconteceram com a aquisição de imóvel usaram o Fundo de Garantia, o que é um número baixo, essa visão, um número pequeno, entendendo que qualquer pessoa que teve alguma atividade econômica, quer dizer, foi empregado com carteira registrada no Brasil, deve ter recolhido em algum momento alguma parcela do fundo de garantia. Essa parcela, se ele está trabalhando, pode estar ativa, essa parcela pode ser devida para esse trabalhador por algum momento que ele teve trabalhando formalmente com carteira assinada. Então a gente sabe que a base de trabalhadores históricos do Brasil, dezenas de milhões de pessoas que têm acesso ao fundo. Então chama realmente a atenção o baixo uso que essa parcela do FGTS tem usado. A gente tem algumas explicações, a gente vai explorar isso um pouco no programa. Isso que eu queria ver com você, porque, claro, tem as regras, né, do Conselho Curador para aquisição. Entre elas, você até colocou que o trabalhador tem que ter pelo menos 3 anos, no mínimo, de contribuição, consecutivos ou não. Ele também não pode ter financiamento, no caso, pelo sistema financeiro de habitação, e nem ter imóvel próprio. É isso? Ou tem outras... e o valor de avaliação também não pode ultrapassar R$1,5 milhão, né? É isso, exatamente. Então, explicando um pouquinho as regras, reforçando o que você falou, então quais são as principais regras para você usar o recurso do FGTS por uma aquisição imobiliária? Primeira é que você não pode ser dono de um imóvel já no local, no município que você está residindo. Então, se você tem um imóvel já, por exemplo, que está aqui em São Paulo, se eu, Bruno, sou dono proprietário de um imóvel em São Paulo que já está registrado no meu nome, já está no imposto de renda, eu não posso comprar um segundo imóvel no mesmo município usando o FGTS. Então, ele é aplicado para a primeira aquisição. Mesmo assim, ele ainda é parcela super relevante da população que está fazendo a primeira aquisição. Para você usar, você tem que ter pelo menos 3 anos de carteira assinada, carteira de trabalho assinada, com o recolhimento de FGTS. Então, a partir de 36 meses, você já pode usar esses recursos que estão recolhidos na FGTS no teu nome para uma aquisição imobiliária. Então, esse é o segundo ponto. E a gente tem algumas definições importantes de valores, né? Então, hoje, o Conselho Curador
e a gestão aí da Caixa Econômica define que os imóveis de pleito de uso de FGTS não podem ter mais de 1,5 milhões de reais de valor. Tá. O teto, se você quiser comprar um imóvel de 2 milhões de reais, você não pode usar o FGTS. Não vai poder. Não pode. Você tem que usar para valores inferiores a 1,5 milhão. Essas regras, elas acabam, obviamente, limitando um pouco a população, a parte da população que pode usar o FGTS. Agora, não é só isso que explica esse baixo índice de utilização. A gente também sabe que existe uma parcela da população, primeiro, não sabe da possibilidade de usar o FGTS para aquisição imobiliária, por incrível que pareça. A gente já fez pesquisas, a gente percebe que tem ainda uma parte menor, mas uma parte da população que foi economicamente ativa ou que é economicamente ativa, que não sabe que pode usar isso para uma compra de imóvel. É o desconhecimento mesmo, né? Exato. E tem uma segunda parcela que se desencoraja porque acha que o processo é muito burocrático. Então, às vezes, ele tem uma parcela pequena de FGTS, sei lá, ele está comprando um imóvel de 200 mil, 300 mil, ele tem 20 mil, 30 mil, 10 mil, 50 mil, depende do valor. Uma parcela grande da população que tem valores menores, mas que são valores que, obviamente, podem contribuir bastante no pagamento de um imóvel, de alguma forma. Ele está lá, ele fica parado, entre aspas, num rendimento que é baixo, que é o rendimento da FGTS. Esse rendimento é muito menor que a inflação ou que a taxa Selic. Então, não é um recurso que está bem aplicado, o seu recurso, que é direito teu do FGTS. Então, a gente sabe que tem uma parcela da população que se desincentiva porque acha que o processo é muito burocrático, e não é. Então, instituições como a nossa, como a Credit Home, ajudam esse cliente final em todo o processo de resgate do FGTS na utilização da compra do imóvel a custo zero, não tem custo adicional nenhum. Então, tem um procedimento que a gente faz de fazer o pedido de resgate do FGTS, depois a Caixa Econômica tem um tempo médio de retorno desse procedimento. Em geral, em 5 dias úteis, a gente resolve essa questão do uso de FGTS e aplica isso no saldo devedor que o cliente tem na aquisição imobiliária. Então, é um processo que a gente faz com bastante tranquilidade, mas tem pessoas que têm receio e acham que o processo pode ser um processo burocrático também. Isso inibe uma parcela da população na busca por esse recurso também. Então, não te cortando, é justamente aí também que eu queria falar isso com você. Porque a gente sabe assim, igual o teto também hoje, que está, né, 1,5 milhão, lá atrás também o valor já foi muito pequeno e aí acaba represando uma parte da classe média que tinha um bom FGTS, né, que ajudaria bastante. Graças a Deus as mudanças foram acontecendo, e acredito eu também que na burocracia também, e no sistema de vocês que é feito online, é isso? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para a gente explicar mesmo, assim, essa quebra de paradigma, né, porque é o que você falou, o recurso está lá, às vezes vai ajudar na entrada, né? Ou às vezes vai ajudar a pegar um imóvel um valor um pouquinho mais caro, e de repente é o que ele estava precisando no momento, e esse desconhecimento faz com que, né, fique lá sem ser utilizado. Exatamente, esses seus pontos são super interessantes, Cristiano. Então, na prática, o que a Credit Home faz? A Credit Home é uma empresa, uma fintech, é uma startup, obviamente, tem muito foco no mundo financeiro de crédito imobiliário, que surgiu em 2018 para tentar desburocratizar esse processo de busca por um financiamento imobiliário. Então, o que a gente fez foi, a gente se aproximou dos principais bancos, na verdade, todos os bancos que têm crédito imobiliário no país, no Brasil, basicamente são 4, 5, 6 no máximo. Esses bancos se integraram digitalmente com a gente para facilitar o processo de tomada do crédito. E a gente implantou uma plataforma que o cliente faz uma proposta de crédito e essa proposta automaticamente é endereçada via digital pelas integrações que a gente tem com todos os bancos, que nos devolve a resposta, por exemplo, da potencial cliente Cristiane Campos. A gente checa quais as taxas que a Cristiane conseguiu em cada um dos bancos, quem que aprovou a Cristiane, e a partir disso a gente decide qual que é o melhor banco para a Cristiane seguir naquele processo de crédito imobiliário. Agora, em setembro de 2022, por exemplo, que é quando a gente está fazendo esse papo, porque as taxas de juros mudam de banco a banco e mudam mês a mês. Então, na medida que você é cliente de 1, 2 bancos, você não vai ser cliente de todos os bancos, dificilmente você vai cotar isso em todos os bancos. É verdade.
e acaba não ficando sabendo se tem um banco que você não conhece ou não tem relação, que pode ter uma condição melhor que o teu banco atual. Então a gente facilita esse processo, não só de simulação com todos os bancos, mas também de aprovação de crédito, que é a segunda fase, que a gente deixa claro quais os bancos te aprovarem e as condições de cada um, dando clareza não só da taxa de juros, tá, Cristiane? Esse é um esclarecimento muito importante, mas sim do CET, do CET, que é o custo efetivo total. Exatamente. Que é a composição da taxa de juros com as outras tarifas que cada banco cobra. Então, a gente não pode só olhar a taxa de juros. O banco tem taxa menor. Ótimo, tem taxa menor, é um ponto disso, mas vamos olhar o custo efetivo total, que é o custo final da transação, onde incidem outras variáveis, como a história das tarifas bancárias que eu te comentei, ou o seguro obrigatório, por exemplo, que eu te comentei. Pois é, que acaba mudando, às vezes, com certeza, de uma instituição para outra, e ali você, com a planilha, né, que vocês apresentam para nós interessados, vai mostrar qual a melhor, né, que é o custo efetivo, né, certinho ali. Ou seja... Que é onde a gente tem que fazer a comparação correta, que é exatamente a última linha, né? Não é só a taxa de juros, mas a última linha que compõe todos os custos, que aí você faz a comparação adequada. Sim. E aí você pode decidir por um banco com a menor taxa, ou eventualmente, pelo menos você pode seguir com o teu banco, entendendo que a diferença pode ser pequena, com o outro banco, aí você tem mais clareza, mais informação para tomar a melhor decisão. Sim, e uma outra coisa que eu queria perguntar também, em relação a, por exemplo, alguns bancos financiam até 80%, outros 70%. E nessa busca que vocês apresentam para o interessado, ele já tem ali tudo o que cada instituição... A gente acabou, assim, por que mudou de assunto? Não, tudo colabora para o nosso assunto, que é o FGTS. A gente está abrindo, fazendo assim, né, abrindo a caixinha do que é o crédito imobiliário, né? Até a gente assinar o contrato, vamos dizer assim. Exato. Não é isso? É exatamente isso. Como é que é, assim, hoje estão mais flexíveis em relação a financiamento? Já tem alguém que chegue a 90%? E o prazo também de pagamento? Como é que está isso? Olha, muito legal a sua pergunta. Isso também muda bastante. Então, por isso que a gente, não é à toa que a gente fala muito da nossa plataforma, porque ela tem essa capacidade de trazer, no momento que o cliente está comprando imóvel, todas as alterações ou as mudanças que aconteceram por cada banco. Então, os bancos vieram alterando o prazo, então normalmente os bancos trabalhavam com 30 anos de prazo máximo, hoje vários bancos trabalham com 35 anos de prazo final, isso é excelente realmente, é um diferencial muito grande, são 420 meses para você pagar o financiamento. Isso acaba, como o prazo alonga, a sua parcela acaba ficando menor. Sim. Prazo alonga. Cabe no orçamento, né? Cabe no bolso, cabe no orçamento. Os bancos também têm políticas diferentes, e às vezes não só são políticas para todos os públicos, mas de acordo com o perfil do cliente. Então tem cliente que pode conseguir acessar mais de 80% do valor do imóvel no financiamento, tem cliente que acaba sendo limitado por um valor um pouco menor de 70%. Então isso também é trazido no momento que a gente faz as aprovações de crédito com cada banco. Então, além de mostrar o melhor prazo, as condições de teto de financiamento que cada banco te libera, as aprovações de crédito, a gente também mostra a composição final do custo, que eu comentei agora há pouco, que é o por exemplo, isso esclarece para o cliente final a capacidade que ele tem de comprar. Tá, aí por exemplo, eu acessei o portal de vocês e vou em busca do crédito, eu escolho... aí não necessariamente o imóvel já tem que estar atrelado a esse financiamento, não. Eu vou conseguir primeiro o crédito, seria isso? O financiamento? É exatamente isso, assim. Obviamente, para uma hora para dar andamento no processo de crédito imobiliário, em algum momento você vai ter que ter o imóvel definido. Mas já tem, tipo assim, já sei, mas assim, tô na faixa de 500 mil, um exemplo. Então, eu preciso de um financiamento nesse valor, vamos dizer assim, lembrei que eu tenho FGTS. Aí também vai me ajudar, vai me dar fôlego em algum momento dessa operação. É exatamente isso que a gente indica para todos os clientes, estabelecer um valor de imóvel target. Esse é o primeiro passo. Então, 500 mil reais é o exemplo que você deu. O segundo passo é entender quanto que eu tenho de recurso próprio para colocar. Lembrando o que a Cristiane falou agora, que é super importante, que o recurso próprio não é só o dinheiro que você tem guardado, uma poupança, um investimento. É o FGTS que você tem direito a usar na compra de imóvel. Isso conta
como esse dinheiro da entrada, como a Cristiane e eu comentamos agora há pouco, os bancos não financiam 100% do imóvel. Os bancos, na grande maioria, financiam ao redor de 80%, alguns podem chegar a 85%, 90%. Eu contaria com 80%, então você sempre tem que colocar 20% de dinheiro na transação não financiada, que esse dinheiro pode vir de investimentos ou de poupança, de dinheiro que cada cidadão tem guardado, ou do FGTS. Se você tiver, por exemplo, nessa transação exemplar que a gente está dando de R$500 mil, 100 mil de FGTS, você já tem os 20% necessários para fazer entrada. Você não precisa ter um centavo a mais do seu bolso. Se você vai financiar os 80%, que são os R$400 mil, em qualquer instituição financeira. Então, a primeira etapa, na nossa visão, é fazer essa simulação com o valor aproximado do imóvel e ver se eu tenho acesso aos R$400 mil que eu preciso de crédito imobiliário. Porque o que acontece muitas vezes, dependendo da renda composta da família, eu posso ter mais que 400 como capacidade de financiamento ou menos. Então, se eu estou limitado, se minha renda está limitada, eu posso não conseguir os 400, conseguir um valor inferior. De repente, o banco te libera 300, 350, porque isso tem muita relação com a renda da família. Pela regulação brasileira do SFH, Sistema Financeiro de Habitação, você não pode comprometer mais de 1/3 da renda familiar na parcela do financiamento imobiliário. Isso é uma questão para garantir um equilíbrio financeiro nas famílias, né? Então, isso mostra um teto que você vai conseguir de financiamento. Então, essa informação no início desse ciclo, dessa jornada de compra de imóvel, é muito importante para você estabelecer o target correto na aquisição imobiliária. Então, acho que esse exercício que a gente está discutindo aqui com o teu público, Cristiane, é super importante no início do ciclo. Ele está pensando em comprar imóvel, ele já deixa o crédito aprovado, já faz as simulações e já entende qual o tamanho da parcela que ele vai pagar se ele finalizar essa transação. E aí, Bruno, chegamos ao finalzinho do primeiro bloco e as perguntas assim não param. Por quê? Você falou da composição de renda. Eu quero que você explique também no próximo bloco se os dois podem ter FGTS nessa composição de renda e o uso também, não só na entrada, mas também ao longo do contrato. Pode ser? Pode ser, combinado. Então, esperem a gente aí, a gente já volta, hein? Fique ligado. E voltamos com o Bruno, que vai contar pra gente agora, como é essa composição de renda. Quem pode, vamos dizer assim, unir as rendas para pegar um imóvel maior, mais caro, ou até mesmo para poder adquirir o primeiro imóvel, né? Porque afinal de contas é um imóvel, né, Bruno? Não é um eletrodoméstico, né? Exatamente. O imóvel normalmente é a aquisição mais importante das famílias, das pessoas. E mais difícil também, em função do custo, né? Obviamente. Sim. A gente sabe que a gente tem um indicador que 94% da população brasileira não consegue comprar um imóvel à vista, que é a grande maioria, exatamente em função desses valores. As pessoas não conseguem acumular tanto dinheiro para comprar um imóvel à vista, por isso que o financiamento é tão importante. E o FGTS também vem a reboque como algo super importante. Então, deixando claro, qualquer pessoa que tem, nas condições que a gente comentou no bloco anterior, tem acesso ao FGTS, pode utilizar por uma transação imobiliária, por uma aquisição imobiliária. E aí, como é que funciona? Você pode usar isso com mais alguma pessoa? Claro que pode. Se você for casado formalmente ou tiver uma união estável, aí você tem que usar com o seu cônjuge. Então, vocês dois podem compor a renda de vocês dois e podem usar os FGTS das duas pessoas se forem contempladas na política, se for o primeiro imóvel, esse tipo de coisa. Os dois podem usar e somar os FGTS de cada um na composição da aquisição, o que é ótimo, né? Então isso é excelente, isso ajuda muito na parcela. Se você for solteiro, você pode também compor renda com uma outra pessoa da tua família, por exemplo, que não seja casado. Então um irmão, solteiro, outra pessoa que deseja comprar um imóvel com você, mesmo conceito, você compõe a renda dessas duas pessoas e se tiver saldo de FGTS, esse saldo também poderá ser utilizado para essa aquisição. Lembrando, Cristiano, todo mundo, que a utilização do FGTS é algo que é utilizado e é facilitado pela Credit Home, é claro, mas por todos os bancos. Então, se você estiver fazendo um financiamento imobiliário com qualquer banco privado ou com outro banco público, qualquer uma dessas instituições também pode utilizar o FGTS, que hoje tem a gestão por um banco público, que é a Caixa Econômica Federal, mas é um direito e é um ativo da população brasileira que trabalha,
aberta a todo mundo. Então, na verdade, não é uma exclusividade da Caixa Econômica Federal. Quer dizer, para você utilizar o fundo de garantia, você não precisa fazer o financiamento na Caixa Econômica Federal. Isso, qualquer banco te auxilia nesse processo. Eu te interrompi, mas é justamente isso, assim, que é bom esclarecer, porque senão as pessoas ficam com aquela coisa da Caixa Econômica, assim, ele pode optar por um outro banco, vamos supor que a Caixa, em outro banco a taxa esteja mais acessível, ele pode fazer e vai poder usar o FGTS da mesma forma, desde que seguindo as regras do fundo, como a gente comentou no primeiro bloco, não é isso? Exatamente isso. Então, você pode escolher livremente qualquer instituição financeira, e essa instituição financeira vai acatar a utilização do fundo de garantia, que é seu direito. Você tem esse valor relacionado a você, pessoa física, então isso pode ser utilizado tranquilamente em qualquer transação. Então, deixando claro para todo mundo que não é obrigatório fazer o financiamento na Caixa Econômica para esse fim, tá? E aí, aproveitando, por exemplo, a gente falou dele ser usado para poder compor até na hora da entrada, mas sabemos também que o FGTS pode ser usado também para amortizar, né, as parcelas e até mesmo o saldo devedor. É isso? Gostaria que você explicasse assim um pouquinho melhor, porque acredito eu, inclusive, lá atrás eu também passei por isso, eu usei o FGTS e fui amortizar, e na época, a pessoa que me atendeu na época não foi nada pela internet ainda, já tem um tempinho, ele do banco, que inclusive também não era na Caixa Econômica, também eu pude usar, ele queria que eu usasse na prestação, e eu falei para ele, não, neste momento eu prefiro não usar na prestação, porque eu estou conseguindo pagar minha prestação, eu quero amortizar no saldo devedor, porque aí eu reduzi o meu tempo de financiamento. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, né, se existe, assim, cada um tem que avaliar o seu momento para se usa na prestação ou se usa no saldo devedor, seria isso? Exato, esse ponto é muito importante, Cristiane, muito mesmo, assim. Então, deixando claro e já respondendo a pergunta, o FGTS pode ser usado nas duas situações. Você pode usar para fazer parte da entrada da aquisição do teu imóvel, como a parte que você tem que dar à vista, né, amortizando a entrada já no início, o valor do imóvel, uma parte do valor do imóvel que você está comprando, ou ele pode ser usado durante os anos de financiamento para amortizar o saldo que você tem. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas dão preferência para usar, obviamente, no início, na entrada, porque às vezes as pessoas realmente não têm o valor da entrada. Como a gente comentou, o banco exige que você dê uma entrada em média de 20%, então o FGTS ele entra como parte desses 20%, é muito importante para as pessoas comporem esse valor. Outra situação que acontece com frequência é, muitas vezes as pessoas não tinham FGTS quando compraram o imóvel. Então o que acontece? Ela pode começar a trabalhar, se for o primeiro imóvel, e durante o processo, depois de 3 anos que ele está trabalhando, ele já tem um saldo, esse saldo pode ser usado para amortizar um contrato de financiamento imobiliário vigente. E também, Cristiane, a gente pode fazer os dois. Então você pode ter um saldo devedor, você zera seu FGTS no momento que você está comprando imóvel, para fazer parte da entrada. Esse financiamento pode durar 10, 15, 20, até 30 anos. Você escolhe daqui 5, 10 anos, você tem um saldo acumulado novo, de novos anos de recolhimento de fundo, você pode usar para fazer uma quitação daqui 5 anos, uma nova quitação daqui 10 anos, isso vai facilitando o processo de amortização do seu saldo total de crédito imobiliário que você tem com qualquer instituição financeira no Brasil. Então isso pode acontecer mais de uma vez, como a gente fala, garantindo que você faça a redução ou do prazo que você tem do financiamento, ou do valor da parcela mantendo o prazo. Tem essas duas decisões que são interessantes. Então, se você acha que a tua parcela está alta, você pode decidir reduzir ela do mesmo prazo. Ou então, você mantém o valor da parcela e se você reduz o prazo quitando parcelas futuras, e acaba quitando o financiamento mais rápido. Tá, e na parcela, pode comprometer até 80% do saldo para pagar a parcela, não é isso? Com recursos do fundo? Isso, exatamente. Até 80% do que você tem de saldo. Você pode usar o FGTS que você tem hoje na tua conta. Exatamente isso. Tá, o que flexibiliza é aquilo. É o momento, né, de cada um, por exemplo, na pandemia, né, tendo o FGTS seria um aliado até para a prestação, né? A gente sabe que a Caixa teve as pausas, enfim, mas é uma outra história. A gente não está falando do financiamento, a gente está falando
do uso do FGTS neste caso, né? Que seria um aliado para não ficar inadimplente, aquela história toda do contrato da casa própria. E também ele pode ser usado para quitar, né? Que é o que você falou. Ele começou a trabalhar, comprou imóvel, ainda não tinha FGTS, depois passou a ter, e aí ele também pode ser um recurso para quitar, não é isso? Exato. E é muito comum a utilização para quitação. Então, às vezes você já pagou um tempo teu financiamento imobiliário, você tem um saldo ali de 50, 70, 100 mil reais, de repente você já acumulou esse valor de novo no seu fundo de garantia, você pode usar esse valor para quitação total, eventualmente, do teu saldo, zerando o teu financiamento e acabando com a alienação fiduciária do banco que te fez o empréstimo. Então esse é um recurso super importante, e muitas vezes as pessoas não veem o FGTS como um recurso próprio. Muitas vezes as pessoas veem como algo inatingível. Então o FGTS é um dinheiro seu, do contribuinte. O contribuinte tem que usar isso de maneira inteligente. A Cristiane deu um exemplo claro. Agora, na pandemia, muitas pessoas estavam sem poupança, estavam sem recurso. O FGTS é um recurso que ele pode usar para amortizar essa dívida do financiamento, das outras formas. Então, é um recurso que a gente tem que saber a utilização e usar de uma forma inteligente sempre. Pois é. E aí, Bruno, eu sei que eu quero entrar no outro assunto que é o home equity, mas eu queria tirar mais uma dúvida. Por exemplo, no contrato, vocês apresentam tudo para quem está interessado. Com certeza, está na documentação, tudo certinha dele. Vai ser ainda mais rápido, né? Porque é tudo online, né? Se não tiver restrição, nenhum dos lados, assim, acredito eu que funcione ainda, flua mais rápido. Nós sabemos que nesse período de aquisição existem algumas despesas, que são as certidões, né? No caso dos vendedores e do próprio imóvel também, né? Tem o ITBI, que aqui no Rio de Janeiro representa 3% do valor arbitrado pela prefeitura, tem o registro, tem a escritura, que, assim, existe um percentual para as pessoas terem, assim, noção também para se programar, porque como muita gente também não sabe que pode usar o FGTS, muita gente também desconhece que existem essas despesas, né, e que são fundamentais para ter o imóvel regularizado, porque o FGTS também só é liberado quando o imóvel está regularizado, tudo certinho, não é isso? Exato, exatamente. Esse ponto também é importante, Cristiane. As pessoas, às vezes, elas fazem uma aquisição imobiliária, usam todos os recursos poupados de investimento para pagar o vendedor, né, da aquisição da casa própria, zeram e, de repente, ficam sabendo da notícia que eles têm que pagar o cartório, ITBI e tal, e é um custo que não é irrisório. Então, deixando claro para todo mundo, esse custo varia de 3% a 5%. A Cristiane deu o exemplo do Rio de Janeiro, eu dou o exemplo de São Paulo. As duas prefeituras cobram 3% de ITBI. Então, esse valor tem que ser pago à vista no momento que você vai registrar seu contrato no cartório de registro de imóveis. O registro de contrato no RG é obrigatório para fazer, obviamente, toda a regularização de matrícula e a transferência formal da verbação entre o comprador e o vendedor. Então, quando você finalizar a transação imobiliária, você vai ter que pagar os 3% do ITBI e, normalmente, mais 0,5% a 1% de custos que a gente fala de cartório. Isso depende do cartório, depende do valor do imóvel, mas é um custo também que você faz no momento do registro. Então, você paga o ITBI, leva o ITBI pago para o registro do cartório. O cartório vai checar se o ITBI está pago junto com a documentação do compra e venda ou do contrato de financiamento, e aí ele vai regularizar essa situação da transação imobiliária via registro, e isso deve ter um custo entre 0,5% e 1%, além dos custos adicionais, e aí não dá para saber um percentual, mas não passa muito de 0,5%, são custos, dependendo do contrato de compra e venda, de certidões, de documentação imobiliária que é exigida nessa transação. Então, a grande maioria das transações fica com custo adicional entre 3,5% e 4% do valor do imóvel. Então, esse tipo de planejamento é fundamental para as pessoas conseguirem concretizar e finalizar a transação imobiliária. Sim, porque assim, Bruno, até gostaria de reforçar isso, porque é importante, né, a regularização, independente se vai usar o FGTS ou se vai, até porque no financiamento também é a mesma coisa, porque é muito perigoso, né, você, que é aquilo, né, só registra quem é dono, então... Né? Exato. Não adianta, é amigos, negócio à parte. Você está comprando um bem, né? Um bem que você vai pagar e demorar aí, vamos botar aí, como você falou, pode chegar a 35 anos, mas uma média aí de 15 a 20 anos pagando.
Então não dá, a coisa tem que sair tudo direitinho, né? Não é, é um absurdo. Não é absurdo, faz parte, né, da negociação para você fazer uma compra segura e transparente, né? Sem dúvida, é fundamental, assim, deixando claro para todo mundo que no uso do FGTS ou numa transação formalizada por um banco de crédito imobiliário, essa transação não é finalizada sem o registro oficial disso no cartório de registro de imóveis no qual o imóvel está registrado. Então é fundamental, mesmo não tendo uma transação de crédito imobiliário, a gente sempre recomenda a formalização em cartório, que é a segurança das partes. Assim, fazer uma transação sem registro significa que você está comprando um bem que é um bem muito caro, sem ter a garantia de que aquilo é teu. Então não faz muito sentido. Então Exatamente. Não é uma economia inteligente fazer esse tipo de coisa. Então pode pôr na conta aí que você vai ter que usar esse valor para formalizar. Sim, que faz parte, né? E assim, uma das principais, certidões é a de ônus reais, que justamente traz ali quem é o dono, tudo certinho do imóvel. E é uma segurança. E a pessoa também optando pelo financiamento e também usando o FGTS, ele vai ter também a certeza de que vai sair tudo certinho, regularizado, porque senão não libera nada. Não é isso? Exatamente isso. Um ponto importante aí para esclarecer para todo mundo. Tá? Agora vamos lá. Como é que essa modalidade de crédito, posso chamar assim, home equity, como funciona? Pode sim. Muito boa pergunta. Deixando claro para todo mundo, vou explicar um pouco o que é o home equity. O que é? É o crédito livre com garantia imobiliária. É o que a gente chama de hipoteca nos Estados Unidos ou na Europa. É um dos conceitos de crédito mais difundidos no mundo e ainda muito pouco utilizado no Brasil. Que é basicamente você acessar um crédito de uso livre para você, proprietário de um imóvel regularizado. Então, todo mundo que é proprietário de imóvel hoje no Brasil, e esse imóvel tem uma matrícula, um TBI, um IPTU, é passível de tomar um crédito com as principais instituições financeiras usando esse imóvel como colateral, como garantia desse crédito no empréstimo de longo prazo. Então, resumindo, você pode tomar um crédito até 50% do valor do seu imóvel em até 20 anos, com taxas de juros muito baixas, mas muito mais baixas do que as de crédito pessoal que a gente toma. Tá. Muito mais baixas que o cheque especial, que o cartão de crédito, que o crédito pessoal, que o consignado. A gente está falando hoje, Cristiano, de taxas de juros que estão ao redor de 1% ao mês. Então, 1,1, 1,2 no máximo, que é até abaixo do valor da Selic atual. Então, para você usar como quiser. E aí até acabei discordando, até porque você também está deixando o seu bem como garantia, né? Então, justamente tem que justificar uma taxa, né, mais atraente, né? E também o imóvel tem que estar quitado, não é isso, Bruno, ou não? Tem, esse é um bom ponto. O processo do home equity se constrói no mesmo arcabouço jurídico do processo do crédito imobiliário. É através de uma legislação que veio chamada alienação fiduciária. Então, o banco aliena o imóvel durante o período de financiamento, quer dizer, o banco é dono do imóvel e a posse é tua, de você, cliente final. Quando você quita esse financiamento, não só a posse é tua, mas a propriedade é tua também. O conceito do crédito imobiliário é esse, e o home equity, que é o crédito com garantia imobiliária, é o mesmo. Você toma um empréstimo, nesse período do empréstimo, o banco aliena o imóvel para a instituição financeira, enquanto você paga as parcelas, quando você acaba de pagar, essa alienação cai, e você volta a ser o proprietário do imóvel. Lembrando que isso é algo super seguro, tá, Cristiane? A gente quer deixar isso muito claro, porque o banco define o valor de empréstimo não só pelo valor do imóvel que você tem, mas pela tua capacidade de pagamento. Então, o banco é muito responsável na alocação desse financiamento, definindo o teto do financiamento para a tua capacidade de aquisição. Não é porque eu tenho um imóvel como garantia que eu vou te dar qualquer valor. Não. Esse imóvel define sim o teto, porque normalmente até metade do valor do imóvel é o teto do financiamento, mas o teu bolso, a tua capacidade de pagamento define mais ainda. Então, se você tem um imóvel de 500 mil, você pode tomar 250. Se o banco achar que você não tem a capacidade de pagar 250, tem a capacidade de pagar 100, ele vai te definir esse teto como 100, para que você consiga fazer esse pagamento de forma adequada. Que aí bate o que você falou no primeiro bloco, comprometer até 1/3 da renda com que vai ser uma prestação também, porque é um financiamento. Mas aí tem a outra explicação, como você colocou, que ele pode usar
o recurso para qualquer finalidade. Exatamente. O uso é livre. Então, a gente, na pandemia, por exemplo, a gente usou muito para 3 situações. Primeiro, para o que a gente chama de processo de melhoria habitacional, que é reforma, decoração. As pessoas olharam para os seus lares, para suas casas e precisaram ajustar, né? Criar um home office, ajustar um cômodo ou arrumar a casa. Então, é muito utilizado no Brasil e no mundo como uma linha de financiamento para reforma imobiliária em si. Então, essa é uma das principais. A segunda foi muito utilizada também para empreendedores. Ou empreendedores estão começando negócio, precisam levantar o dinheiro e ter um imóvel, ou empreendedores já estabelecidos precisam de fluxo de caixa. Então, às vezes, o empreendedor precisa do fluxo de caixa, quer fazer um investimento, passou por um período, então ele tem acesso a uma taxa de juros muito baixa através do home equity, então isso facilita a vida dele. E por último, aí tem inúmeras situações, desde pessoas que estão precisando de empréstimo para trocar de dívida, isso também é comum, né? Trocar uma dívida mais cara por uma mais em conta, né? Vamos dizer assim. Exatamente. O Brasil é um país que tem uma característica de crédito, as carteiras de crédito serem de curto prazo. Quer dizer, a gente toma crédito errado no Brasil. A gente toma crédito de curto prazo que é muito caro. Então é o cheque especial, cartão de crédito, esse crédito pessoal. Então, na prática, são créditos que hoje, com a Selic a 13, a 35, a maioria desses créditos tem 3 dígitos de custo anual. 100, 150, 200% ao ano. E a gente está falando home equity custa 15% ao ano. 13, 17. Então, é uma diferença muito grande, né? É brutal. Isso mexe muito com a economia familiar. Então, a gente incentiva as pessoas a se organizarem melhor e quitarem esses financiamentos que são, na minha visão, abusivos, e que as pessoas acham que tomam por pouco tempo, mas passam anos tomando, né? É verdade. Então, ele fica acessando o cheque especial todo mês, por 10 dias, você vai fazer a conta no ano, ele acessou metade do ano, um terço do ano, e isso traz um custo adicional para ele, financeiro, muito grande. Então, a gente faz esse trabalho de consultoria para a pessoa quitar esses financiamentos, com taxa de 150% ao ano, 100%, 200% ao ano, e ficar com um financiamento de 15% ao ano com prazo maior. E a parcela que ele gasta em crédito, em financiamento, nas dívidas dele, cai às vezes para 20% da parcela inicial. Pois é. Então é uma reorganização completa. Eu queria fazer uma brincadeira assim, tipo, você falou da reforma, né? Que é aquela repaginada na casa, e com essa modalidade de crédito, é uma repaginada no orçamento familiar, né? Fundamental, Cristiane. Essa é uma bandeira que eu levanto e que, só para você ter uma ideia, vou dar alguns números para você, da dimensão da história. No Brasil, ano passado, os bancos rodaram 30 bi de cheque especial com essas taxas de 3 dígitos, 26 bi de rotativo de cartão. E o home equity rodou 5 bi. Olha, quer dizer, a gente está gastando, fazendo crédito errado no Brasil. Lembrando que tomar crédito é saudável, se esse for um crédito barato, de longo prazo e adequado para o teu momento financeiro. Sim. A grande questão é que a gente acabou tendo no Brasil essa característica das pessoas tomarem muito crédito de curto prazo, o que obviamente tem um custo financeiro muito maior que qualquer país que a gente compare no mundo. Aí acaba pagando mais caro. Bom, a gente chegou no nosso finalzinho mesmo, já extrapolamos hoje o programa, mas o bate-papo, assim, a gente podia ficar aqui mais ainda, porque esse assunto é um assunto que interessa a todos nós. Quero te agradecer por você ter vindo. Muito obrigada, Bruno, que você possa voltar mais vezes, viu? Ótimo, Cristiane, eu que agradeço, o prazer estar aqui, fico lisonjeado pelo convite, muito feliz de tentar esclarecer um pouquinho na vida financeira de cada um, como usar melhor os recursos, como usar melhor o PTS, como tomar crédito adequadamente. Então, estou à disposição sempre para trazer essas informações para o teu público. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, gente, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.